Eu instalei o SteamOS em um notebook simples e barato. Para você que não sabe, a Steam ela é uma loja de aplicativos para PC, uma loja de jogos onde você baixa ou compra os jogos lá dentro, tem vários jogos grátis, vários jogos pagos. E a Steam há um tempo atrás lançou o Steam Deck, que é esse aparelho que vocês estão vendo, que é um videogame portátil. Nele vem um sistema operacional da própria Steam, o SteamOS. Esse sistema operacional tem como base o Linux e em cima dele a Valve desenvolveu um sistema que se chama SteamOS. Só que recentemente ela liberou esse SteamOS gratuitamente para baixar direto no site deles. E eu tava vendo esses dias, ontem no caso, um vídeo do MW Informática, esse vídeo que tá aparecendo aqui para vocês, que é um vídeo dele instalando no PC. Eu não cheguei a terminar de ver o vídeo dele ainda, vou terminar. Um forte abraço para ele, putz, só faz vídeo sensacional. E eu tive essa ideia, pô, e se a gente instalar o SteamOS em um notebook barato? Será que ele ganha performance? É isso que a gente vai testar nesse vídeo. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, aqui na minha mão ó, a gente tem um Asus VivoBook Go. É um notebook que hoje está custando, por volta dos R$ 2.300 na Amazon, no Mercado Livre. Vocês estão vendo aí onde que ele está mais barato. Eu vou até deixar o link dele aqui na descrição para a gente comprar, para você comprar se você quiser. A questão é o seguinte, esse notebook aqui, ele tem alguns pontos positivos, outros negativos, mas um grande forte dele é que ele tem um bom processador. E a ponto de que a gente consegue fazer uns trabalhos aqui intermediários, como uma edição de vídeo, e até abrir um jogo ou outro, como um Valorant, às vezes um GTA V. GTA V, por exemplo, ele até abre, mas ele roda a 35 FPS, por exemplo, 30, 35 FPS. Então, ele não é um notebook gamer, né? Obviamente não é. E ele só roda jogos mesmo um pouco mais básicos. Porém, ele tem um Ryzen e o Steam Deck, né, que é o console da Valve, né, que tem o SteamOS, também tem um Ryzen, né, um processador da AMD. E eu pensei assim, pô, e se a gente instalar então o SteamOS nesse notebook? Será que ele vai rodar os jogos melhores? Será que ele vai rodar jogo que antes não rodava? Por quê? Porque o Linux por si só é um sistema operacional mais leve e o SteamOS é muito otimizado para jogar. Então a gente provavelmente, na teoria, ganharia desempenho. Vamos ver se isso é verdade, vamos ver se realmente a gente vai ganhar desempenho ou se a gente não vai. Bom, vocês estão vendo aqui a minha tela e de começo é muito simples. O que você vai precisar fazer são duas coisas, você vai precisar baixar simplesmente dois aplicativos. Primeira coisa, você vai digitar SteamOS Download no Google e vai clicar aqui para pesquisar. Pesquisou SteamOS Download assim no Google, você vai clicar nesse primeiro link aqui, ó, SteamOS. É o próprio site da Valve, tá vendo? Entrando aqui no site da Valve, você vai descer aqui um pouco para baixo, vai ter aqui, ó, perguntas frequentes gerais, e aqui embaixo vai ter caso tenha interesse em instalar o SteamOS. Você vai clicar aqui, ó, clica aqui, e aqui novamente você vai pegar e vai achar esta opção aqui, Installing SteamOS, tá vendo aqui? Clica nessa opção, ou então até mesmo aqui, ó, nessa opção aqui, Download the SteamOS Image. Isso aqui é mais fácil, ó. Você vai clicar aqui, ó, Installing SteamOS. Download the SteamOS Image. Vai clicar aqui, e agora aqui é só você deslizar para baixo, clicar em aceitar e clicar aqui no verdinho para fazer download. Vai baixar mais ou menos um arquivo de 3 GB. Esse arquivo é esse daqui, olha, Steam Deck Repair, tá vendo? Esse arquivo é a nossa imagem, o nosso sistema operacional. Coloque ele aqui na área de trabalho para ficar mais fácil para você achar depois. Feito isso, você vai pesquisar no seu Google de novo esse programa aqui, ó, Rufus. Esse programa é gratuito e ele vai servir para poder fazer a nossa imagem, para fazer com que o pendrive que a gente vai colocar seja um pendrive que dê para instalar o SteamOS. Só descer aqui para baixo e clicar aqui, olha, em download. Eu baixei esta última versão aqui, ó, Rufus 4.9 padrão, tá vendo? Só cliquei aqui e ele já vai baixar o Rufus. Baixou o Rufus, instalou o Rufus, agora você precisa também de um pendrive. Pega um pendrive na sua casa, eu aconselho um pendrive que tenha pelo menos 8 GB e que você não tenha nada importante nele, porque a gente vai formatar esse pendrive. Você vai pegar esse pendrive e vai conectar aqui no seu notebook. Conectado no notebook, você vai abrir o programa Rufus. Clica 2 vezes nele, aceita aqui a questão do Windows e agora você vai selecionar o seu pendrive aqui aonde você quer. Então esse aqui é o meu pendrive, 64 GB, eu vou selecionar ele aqui e aqui embaixo em seleção de boot e imagem, a gente vai colocar a imagem que a gente acabou de baixar, que é o SteamOS basicamente. Então disco ou imagem de ISO, você vai clicar nessa opção aqui. E aqui do lado a gente seleciona a imagem. No meu caso, ela está aqui na área de trabalho, é essa daqui, só clicar em abrir.
Feito isso, é muito simples, você só vai clicar em iniciar, vai clicar em OK, ele está falando que todos os dados serão eliminados desse pendrive, né? Ele vai formatar o pendrive, só clicar em OK e aguardar. Ele vai agora tornar esse pendrive um pendrive bootável, para que a gente possa usar esse pendrive para instalar o SteamOS. Então, eu vou fazer isso aqui agora, assim que terminar, eu já volto com vocês. Beleza, terminado então, concluído a formatação e a instalação da ISO, né, da imagem dentro do nosso pendrive, o que a gente vai fazer agora é muito simples, a gente vai pegar e vai desligar o notebook. Então eu vou vir aqui, ó, e eu vou desligar, ele está até pedindo uma atualização, então ele vai demorar um pouco para desligar, porque não está com a opção de desligar sem atualizar. Deixa ele desligar aqui e assim que desligar eu já volto. Vai ser muito simples, a gente só vai pegar e iniciar ele no modo de boot para poder escolher iniciar ele com o pendrive e vamos ver como que vai ser para instalar aqui nele. Geralmente você tem que clicar F2, às vezes é F11, F12, mas deixa ele instalar as atualizações e eu já volto. Bom pessoal, agora com o seu Asus VivoBook desligado, você vai clicar no botão ligar e depois você vai ficar clicando no F2. Fica clicando no F2 enquanto ele está ligando e ele vai cair nesta tela aqui, que é a nossa BIOS, é a BIOS do nosso computador, né, do nosso notebook. Aqui na BIOS especificamente do Asus VivoBook ou de qualquer outro notebook que você esteja fazendo esse processo, né, você vai vir nas opções avançadas e vai achar a opção de boot. Aqui nós vamos selecionar qual opção vai iniciar o computador. Nesse momento, ó, a opção número 1 tá o Windows. Nós vamos trocar essa opção para o nosso pendrive aqui, ó. Pronto, cliquei no pendrive, a opção 2 também vai ser aqui o nosso pendrive na partição 2. Só isso. Eu vou clicar aqui em salvar e sair, guardar alterações e sair. E agora ele vai reiniciar e na teoria já é para iniciar com o nosso pendrive, né? Vamos ver se vai dar certo, se ele vai iniciar aqui ao vivo junto com vocês. Bom, aqui deu que a assinatura detectada da BIOS não foi concluída, não foi detectada. Vou clicar em OK aqui, vamos ver o que acontece. Vamos ver se carrega, né? E pronto, pessoal, deu certo. Agora ele, na teoria, vai instalar aqui. Tinha dado uma mensagem de erro porque o Security Boot, né, que é a inicialização segura, estava ativada. Então, se caso o seu notebook dê algum aviso como aquele que deu aqui, é só você entrar na BIOS de novo e procurar por Security Boot ou inicialização segura e desativar ela. E aí, pronto, já deu certo, ó. E já deu aqui, ó, um Welcome to SteamOS. O que será que eu tenho que fazer agora? Será que eu só espero? Acho que é, né? Acho que agora a gente só espera. Tá vindo um monte de código. Isso que é legal do Linux, né, cara? Tipo, olha isso, ele instala sozinho, cara. Eu só iniciei o computador com o pendrive aqui, ele já tá instalando. Não preciso ficar clicando próximo, não preciso ficar clicando nada. Cara, é insano isso. É isso, eu acho que agora o negócio é esperar aqui ele terminar de carregar. Tá dando até um tempo aqui, olha. Que vai demorar 1 minuto. Alguns segundos, ó, 20 segundos restantes em 1 minuto. 1 minuto e 35 segundos restantes. Vamos esperar aqui para ver o que acontece. Bom, pessoal, estamos de volta e, bom, depois que ele inicia todo aquele processo e fica passando aquelas linhas de código, se no seu caso der alguma falha de simplesmente nada acontecer e ficar parado lá, uma dica que eu dou é, pega o seu pendrive, formata ele e reinstala o SteamOS. É bem provável que isso resolva. Bom, no caso do Asus VivoBook aqui, olha, deu certo, tá instalado aqui. E como é que funcionou? Depois que passa aquelas linhas de código, né, ele vai iniciar uma tela, vai ficar tudo preto, vai aparecer um mouse e vai ficar preto assim por um tempo. Depois aparece a tela inicial do Linux. Lá vai ter algumas opções ali em cima, você vai clicar na última do lado direito, que é instalar o SteamOS. Você clica 2 vezes, vai abrir um painel ali preto, com algumas linhas de código também, e você vai clicar em Proceed, para prosseguir, para poder conseguir instalar o SteamOS. Clicou ali em Proceed, ele vai instalar, você vai esperar novamente, e depois ele vai falar para você reiniciar. Você vai clicar em Proceed novamente. Quando você fizer isso, depois que você clicar e o seu computador desligar, você retira o seu USB, você retira o seu pendrive, e aí ele vai iniciar no SteamOS. Iniciado o SteamOS, ele vai começar a instalar. E no caso do Asus VivoBook aqui, ele já até reconheceu o Wi-Fi, como vocês estão vendo, eu consegui conectar no Wi-Fi, então todos os drivers do notebook aparentemente estão funcionando. Não sei, não testei nada ainda, eu vou testar agora com vocês. Mas, por exemplo, ó, o mouse tá funcionando, ó, o trackpad do notebook, o teclado tá funcionando. Então, assim, as coisas estão funcionando, ó, até a setinha aqui tá
tá funcionando. E claro, o Wi-Fi também aqui, olha, a bateria ele reconhece, então tá carregando, mas eu vou tirar, ó. Ele reconhece aqui a minha bateria, diz que a minha bateria tá carregada. Então, enfim, aparentemente funcionou tudo certinho. Bom, depois de feito isso, ele vai reiniciar novamente e vai iniciar assim. Basicamente, você só vai ter que logar com a sua conta da Steam e já vai aparecer isso aqui, que são os jogos, né? Felipe, antes de a gente continuar, você deve estar se perguntando, Felipe, mas funciona em qualquer notebook? Gente, olha, o Steam Deck tem Ryzen, ele tem um processador Ryzen, tá? Ele tem um processador AMD. Então eu instalei em um notebook aqui com processador AMD. Eu não sei se funciona em notebook com Intel, eu não sei se funciona em notebook gamer que tem processador Ryzen, mais placa de vídeo da Nvidia, não sei, mas a gente pode testar. Vocês querem que eu instale em outro notebook? Mas Felipe, por que você fez isso, né? Porque esse programa, esse sistema operacional, ele dá muito mais desempenho. A gente consegue, na teoria, né? A gente conseguiria jogar jogos que não conseguiria jogar no Windows, conseguiria jogar jogos melhores, né? Mas bom, acabei de entrar aqui realmente, acabei de iniciar. Como eu mostrei pra vocês, o mouse tá funcionando, tanto o mouse do próprio notebook, como o mouse externo aqui, tá vendo? Aqui no canto eu tenho a minha conta, ó, então se eu clicar aqui na minha fotinha, abre aqui a minha conta da Steam, até aí normal. Se eu clico ESC, ele abre aqui as opções laterais. Então tem aqui minha biblioteca, tem todos os jogos que eu já tenho na minha Steam, vão aparecer aqui. Jogos instalados não tem nenhum, que eu ainda não instalei nenhum, né? Jogos compatíveis, tudo mais. Bom, daí se eu clico novamente, tem outras configurações, ó, tem as configurações do meu computador, então tem aqui a internet, tá funcionando. Deixa eu ver se o Bluetooth funciona, eu vou tentar ligar. Ó, funcionou o Bluetooth, então, ó, o driver de Bluetooth também reconheceu. O teclado, ele tá reconhecendo o teclado. Meu, tá tudo funcionando perfeitamente, assim, de verdade. Aparentemente tá tudo funcionando perfeitamente. Uma coisa que eu quero testar também é, será que eu consigo usar o meu SSD que tem meus jogos de Windows aqui? Ou eu vou precisar reinstalar os jogos? Então, eu vou tentar fazer isso aqui. Eu vou conectar aqui no USB-C do Asus VivoBook, ó. E vamos ver se ele aparece aqui pra mim. Apareceu! Vamos ver se eu consigo abrir os jogos, né? Pra usar esse dispositivo, ele primeiro precisa ser formatado. Não dá, ó. Então, os jogos que eu tinha para Windows, eu vou ter que reinstalar aqui. Não dá para usar o mesmo SSD, ó. Ele não abre os jogos aqui, mas não tem problema. Então, tá tudo funcionando. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou instalar alguns jogos nele, vou começar a instalar alguns jogos aqui que eu tenho na minha Steam. Vou pensar aqui em alguns, ó. Primeiro eu vou instalar alguns jogos mais básicos pra gente ver se vai rodar melhor do que rodava antes. Então, por exemplo, eu vou instalar aqui o GTA, por que não, né? Vou instalar o GTA V. Cadê o GTA V? Deixa eu achar aqui. Tá aqui, ó, o GTA V tem a versão Enhancement, né? A versão melhorada dele, tem a versão normal aqui dele. Então eu vou instalar o GTA, vou instalar alguns jogos mais pesados, a gente já volta aqui para testar e vamos ver se vai ou não fazer diferença de desempenho, né? Inclusive no Steam Deck a gente tem um botão que a gente clica aqui para poder abrir esse menu lateral, mas a gente tem outro botão que abre esse outro menu aqui. Eu não sei qual botão seria do teclado para abrir esse outro menu ali do lado. Que botão seria, né? Será que o delete? Não. Vou ter que aprender aqui quais seriam os botões equivalentes para poder abrir a outro menu lateral. Que tem um menu que a gente abre aqui desse lado de cá, que a gente consegue fazer algumas coisas bem legais. Dá para, por exemplo, colocar o contador de FPS. Mas não sei como que abre. Não faço a menor ideia. Tô tentando clicar em tudo aqui e não tá indo. Mas bom, calma aí. Deixa eu instalar os jogos e a gente já volta. Vamos ver se fez ou não diferença. Bom, pessoal, estamos aqui de volta depois de alguns dias. O resultado não foi muito legal assim. Na verdade, o que acontece? Esse sistema operacional da Valve, né, o SteamOS, ele é feito primeiramente para esse carinha aqui, ó. Pro Steam Deck, que é esse console aqui. E como eu falei para vocês, o Steam Deck, ele é um computador de mão. E ele tem tudo que um computador tem. Tem um processador, tem uma placa-mãe, tem memória RAM. Só que, claro, é diferente de todos esses outros, né? Aqui a gente tem um processador Ryzen, que é um Z1. Ryzen Z1. O ROG Ally, por exemplo, tem um Z1 Extreme. O Legion Go também. Então, apesar de ser um Ryzen, é processador diferente. É uma arquitetura diferente do que a gente tem aqui no notebook ou no computador. Então, quando a Valve lançou esse SteamOS para todo mundo poder baixar de forma gratuita, ela até coloca lá no site que é compatível com o Steam Deck, com Legion Go e com ROG Ally. Se você vai instalar em outra coisa, pode ser que funcione, mas não necessariamente vai ser bom. Agora,
Se vai ser bom ou se vai ser ruim, é só testando para saber. Nesse caso aqui, eu instalei num Asus VivoBook Go. Vendo? Esse notebook aqui, baratinho, todo mundo compra para poder estudar, para fazer coisa leve e tudo mais. Por quê? Porque primeiro, apesar de ele funcionar para coisa leve, ele tem um bom processador, relativamente potente pelo que ele custa, né? E é um processador, olha só, Ryzen, da série 7000 DDR5, ele tem já um SSD NVMe aqui dentro. Então assim, apesar de ser um notebook bem barato, ele é um bom notebook. E é o que eu tinha aqui para instalar com processador Ryzen, né? Eu até tenho outros notebooks com processador Ryzen, mas aí também tem placa de vídeo. Então, os que não tinha placa de vídeo, eu peguei esse daqui. Bom, como vocês viram, deu para instalar, né? Funciona. E aí, o legal é o seguinte, se você conectar um controle, inclusive, fica perfeito. Eu conectei aqui um controle do Xbox, olha. E aí você consegue mexer em tudo. Eu posso clicar no símbolo do Xbox e no A aqui, ó. E ele abre aqui até meu menu lateral. Eu posso controlar o brilho do notebook por aqui, olha. Então, eu posso vir aqui... Eita, calma aí. Aqui, ó. Eu posso controlar o brilho da tela, diminuo, aumento o brilho da tela. Ele realmente funciona tudo que funcionaria no Steam Deck. Eu tenho outro menu aqui. E aí, ó, eu conectei o controle via Bluetooth. Tá aqui, ó. Eu vim aqui no Bluetooth. Pronto. E tá aqui, ó. Xbox Wireless Controller. Então, ele funcionou perfeito. Enfim, tudo funcionou muito bem. Isso me impressionou. Todos os drivers funcionaram. E, ó, pra você ter uma noção pra comparação, esse aqui é o Steam Deck. Olha só. Vira um Steam Deck, tá vendo? Ó? Mesmo os menus que tem no Steam Deck, tudo certinho. Mas aí, bom, primeira coisa que eu fiz foi, eu instalei alguns jogos que são compatíveis com o Steam Deck e que não rodavam nesse notebook no Windows. Eu tentei instalar, o primeiro de todos foi o Resident Evil 4 Remake. Ele instalou tudo certinho, ele abriu o jogo, mas não ficou jogável, tá? Mesmo colocando com gráfico muito, muito baixo, não funcionou, ficou às vezes menos de 20 FPS, enfim. Não ficou jogável, mas ele abriu, mas não é jogável. Daí, depois, eu fui para um jogo que eu sabia que ele abria na versão Windows, mas também não ficava muito jogável, não chegava nos 30 FPS, que era o The Witcher 3. Cara, eu abri aqui o The Witcher 3 e assim, também não ficou jogável, tá? Também ficou abaixo dos 30 FPS. Depois eu abri o Peak é esse jogo aqui, olha. Vou até mostrar pra vocês. Que, inclusive eu tenho aqui no Steam Deck, olha. Aqui, ó, este jogo aqui, ele roda no meu Steam Deck a 40 FPS, inclusive, todos esses jogos que eu falei até agora rodam muito bem no Steam Deck, né, o The Witcher, o Resident Evil, e esse Peak também roda muito bem no Steam Deck, a mais de 40 FPS, eu instalei aqui, e na versão dele com Windows, né, quando eu tava com Windows esse notebook, o Peak rodava a 25, 28 FPS. Bom, aqui ele abriu e continuou nos 28 FPS, não teve ganho de desempenho. Por que isso acontece? Porque não necessariamente o software, né, o sistema operacional tá conseguindo extrair 100% da potência do processador, porque ele não está otimizado para esse processador. Para isso, existem outras versões do SteamOS que são mais otimizadas, que não são a oficial da Valve. Tem um que é o Basalt, né, que também tem como base o Linux, que dá para baixar também, dá para instalar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um teste instalando o Basalt nesse notebook ou em outro também. E aí, no caso, o Basalt falam que tem uma otimização melhor. Mas no caso aqui do SteamOS oficial da Valve, ele funciona perfeito. Não tem o que falar. Só que não rodou coisas que não rodava antes, sabe? Eu abri até o Stray, por exemplo, que é um jogo, aquele jogo do gatinho, né? É um jogo muito leve, gente, em relação à questão gráfica, né? E ele não rodou, assim, ficou também abaixo dos 25 FPS, também não ficou jogável. Então, mesmo jogos um pouquinho mais leves, como o Peak, como o Stray, não funcionou. Claro que se eu colocar jogos muito leves, como Stardew Valley, isso aqui ele vai abrir tranquilamente, mas daí a gente também pode jogar no Windows, né? Daí não tem muito por que você instalar isso daqui só para isso. Eu também tô baixando aqui o CS, e daqui a pouco a gente vai conseguir ver também como que ele abre o CS, porque o CS nesse notebook com Windows fica em 35, 40 FPS. A gente também tem como comparar daí aqui na versão com Linux. Agora, beleza, fiz isso, instalei o SteamOS. Vamos se dizer que no seu notebook ficou melhor, ficou jogável. Tem como eu usar também para trabalhar? Tem como eu usar o notebook em si? Ou ele só vai servir para jogar? Sim, tem como você usar. É só você vir aqui, olha, na tela inicial, você vai clicar o ESC. E você vai vir aqui, ó, em ligar/desligar, vai clicar. E vai colocar aqui, ó, trocar para a área de trabalho. Quando eu faço isso, olha, ele vai entrar no modo desktop. Ele vai reiniciar e ele vai entrar no modo computador mesmo. E aí é o Linux, né, que vai estar rodando aqui. Mesma coisa do Steam Deck, ó.
aqui virou um computador. Eu tenho aqui os meus aplicativos, então eu posso aqui, ó, abrir o Firefox, por exemplo, navegador, mas eu posso baixar o Chrome se eu quiser. Eu posso baixar vários aplicativos que tenha para Linux, né? Mas aí também eu acredito que vai ser melhor de você trabalhar no Windows. Porque no Windows você vai ter mais aplicativos que aqui não tem. Então tem alguns aplicativos que só vai ter para Windows, não vai ter para Linux. Mas dá para trabalhar? Dá para trabalhar. Você pode sim instalar outros aplicativos. Tem vários aplicativos que também tem para Windows. Você tem um navegador de internet, olha. Eu vou abrir aqui o Firefox, por exemplo. Dá para abrir o Firefox. Tem aqui o navegador de aplicativos, que tem tipo uma loja de aplicativos para você abrir. E aí quando você quiser voltar para o modo normal, né, para o modo gamer, você pode fechar tudo aqui. E você clica 2 vezes aqui, ó, no Return to Gaming Mode. E aí ele vai reiniciar de novo e vai voltar para o modo da Steam. Bom, meus conselhos e minhas conclusões disso aqui é o seguinte. É muito legal que a Valve liberou isso. Eu acho que talvez com o tempo... Eu tava até comentando com o Drix que estava aqui me gravando. Falei assim, poxa, já pensou daqui a um tempo... As lojas começam a vender notebooks com SteamOS? Isso aí seria muito legal. Porque... Na teoria, esse sistema operacional é muito mais leve, vai fazer a bateria do seu notebook durar mais e vai fazer ele ganhar potência. Mas para isso, ele precisa estar otimizado especificamente para esse notebook, para esse hardware, coisa que ele não tá. Mas se tivesse, ia ser sensacional. Agora, Felipe, eu quero instalar para testar. Vai que você tem um outro notebook aí que tem até, talvez, placa de vídeo da AMD, né? É bem raro no Brasil, mas existem alguns modelos. Ou você tem outro notebook aí que tem um processador Ryzen aí também. E você quer instalar para testar, para ver como fica? Tá bom, instala. E inclusive comenta aqui, né, qual foi o resultado que você teve. Mas o conselho que eu dou para você é o seguinte, se você só tem um computador na sua casa, não faça isso. Por quê? Vai que dá algum erro no pendrive, você precisa reinstalar o Windows, você não vai ter um computador para reinstalar o Windows. Então, só faça isso se você tiver 2 computadores aí, ou 2 notebooks, para poder te salvar caso dê erro, né? Caso não dê certo instalar, você possa pegar o seu pendrive, instalar o Windows de novo e passar o Windows aqui para o notebook novamente. Então, eu aconselho você só fazer isso realmente se isso acontecer. Mas, de maneira geral, em relação à funcionalidade, tudo funcionou, o Wi-Fi funcionou, ele instalou tudo, eu só não ganhei desempenho nenhum, realmente, tá? Dá para usar fora da tomada, Bluetooth tá funcionando, enfim, todo o teclado tá funcionando, todas as teclas funcionam. Só faltou ganhar desempenho, não ganhou desempenho. Então só de não ter ganhado desempenho, eu já acho que não vale a pena você instalar no seu notebook não. Porque você vai ter mais trabalho e no final das contas você vai acabar voltando para o Windows, né? Porque isso aqui só serviria mesmo se fosse mais para jogar. Mas nem de longe tem a performance do Steam Deck. O Steam Deck dá de lavada, né? Mas aí, mais uma vez, é porque aqui nós temos todo um hardware otimizado para esse software, né, para esse sistema aqui, coisa que no notebook a gente não tem. Mas o que você achou de tudo isso? Você instalaria, né? Eu vou terminar de ver depois o vídeo do meu amigo MW Informática para eu ver também qual foi o resultado dele, né? Eu só vi o começo do vídeo dele, eu não terminei de ver, até para não influenciar o que eu ia falar aqui. Depois eu quero ver o que deu também no vídeo do MW, se ele ganhou ou não ganhou desempenho. É claro que, se você fizer isso com um computador, o resultado pode ser melhor também. Afinal de contas, os computadores têm mais VRAM, tem mais armazenamento. Inclusive, eu tenho aqui, ó, um computador. Esse computador aqui, ó, ele é full AMD também. Ele tem um processador com vídeo integrado da AMD. Pode ser interessante para poder fazer isso num computador baratinho. Vocês querem que eu faça? Mais uma vez, não é porque no Asus VivoBook o resultado não foi tão legal que não vai ser legal em nenhum outro. A gente tem que ir testando para ver qual que seria interessante. Mas é isso aí, comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso, vale a pena, não vale a pena testar, você testou, você fez isso em algum computador ou notebook, foi bom, não foi bom? Comenta aqui embaixo pra eu saber, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui a próxima sugestão de vídeo. Tamo junto galera, valeu e falou!